Olá, vamos dar seguimento aí ao capítulo 3 de Sebinck, né? Camaleão 202, voltando ao nosso foco aí, visando a nossa prova. Certo, meu camarada? Vamos que vamos. Então a gente parou no capítulo 3, agentes extintores. A gente vai dar continuidade aqui a partir de... O próximo agente extintor que a gente vai falar aqui é vapor, certo? É um recurso bem antigo, eu não considero que tenha tanta relevância a prova não, mas a gente vai fazer uma leitura aqui e vamos continuar o assunto. Beleza? Vamos que vamos. O vapor de água pode ser utilizado como agente extintor por abafamento, sempre por abafamento. Não existe outra situação que a gente vai usar, empregar o agente extintor vapor sem ser por abafamento, até por conta das suas características, né, peculiares. Evidentemente, por sua temperatura normalmente elevada, não tem nenhuma ação de resfriamento. Igual eu falei, é bem peculiar mesmo a situação do vapor, certo? Então sempre vai extinguir incêndio por abafamento. Usa-se o vapor para extinguir incêndios classe Bravo, principalmente em porões de praças de caldeiras, tanques de carga e praças de máquinas de navio a vapor, quando esses incêndios se mostram insensíveis a outros métodos. E aí ele complementa aqui que o uso de vapor obriga ao isolamento do compartimento, que fica inoperante. Não vamos confundir esse isolamento aqui com a técnica de extinção e isolamento, tá? Então aqui é o isolamento do compartimento, porque, claro, imagina a gente alagar um compartimento com vapor, a gente vai inundar, né, com vapor, então vai ter que ser isolado, senão a gente vai apagar o fogo, mas também vai apagar a vida de quem estiver ali naquele compartimento. Então destaco aqui nessa passagem aqui, o vapor para extinguir incêndios classe Bravo, principalmente, aí vem citando os compartimentos aqui, porões de praças de caldeiras, pode ver que é um recurso bem antigo que vem falar de caldeira, tá? Até como propulsão e tal, mas é bom a gente registrar aqui, tá? Tanques de carga, praças de máquinas de navios a vapor. E aí o que eu considero interessante também aqui, ó, quando esses incêndios se mostram insensíveis a outros métodos, ou seja, uma situação mais extrema, que como é muito antigo, a gente vai procurar empregar em último caso, até por conta das suas consequências diretas. Mas visando a nossa prova aí, só essas coisas mesmo que nós destacamos, nada demais. Cuidado, requer a retirada de todo o pessoal do compartimento. Só lembrar aquilo que eu falei. Incêndio fora de controle, numa praça de caldeira, navios a vapor. Em último caso, vou empregar o vapor, mas eu preciso retirar todo o material do compartimento, porque senão, voltando aqui, ó, vai implicar diretamente nessa situação aqui, ó. O uso de vapor obriga ao isolamento do compartimento, que fica inoperante. Então, essa informação justamente complementa essa aqui, ó, requer a retirada de todo o pessoal do compartimento. Estou fazendo um isolamento. Repito, não é para confundir isolamento com técnica de extinção de incêndio. Falou em vapor, a gente tem que associar como método de extinção de incêndio o abafamento, tá? Lembrando que o vapor também não tem nenhuma ação de resfriamento. Submete todos os equipamentos contidos no compartimento a uma temperatura elevada. Observe que é uma leitura bem lógica, bem tranquila de só ficar atento a uma pegadinha ou outra que pode surgir, mas uma leitura bem detalhada a gente não perde nenhuma questão se vier cobrando isso aqui não. E aí qual é o próximo agente extintor nosso que a gente vai falar? Ó, gás carbônico, CO2, certo? É o agente extintor considerado universal pela Marinha. Vamos ver o que a publicação diz acerca dele. O gás carbônico é um gás inerte que não alimenta a combustão, agindo na redução do comburente, ou seja, oxigênio, a níveis abaixo de 16%, sendo empregado como agente extintor por abafamento, criando ao redor do corpo em chamas uma atmosfera pobre em oxigênio. Então a gente observa aqui que a gente consegue destacar algumas palavras-chave que se encaixam aí ao conceito de gás carbônico. Tipo, gás inerte, por que é um gás inerte? Já vem te dizendo aqui, gás inerte que tem aquela propriedade, aquela característica de não alimentar a combustão, agindo na redução do comburente. O que é o comburente? É o oxigênio, certo? Ele vai reduzir o comburente, ou seja, se eu reduzo o oxigênio no compartimento, eu já estou limitando ali aquele percentual de oxigênio, que era de 21%, vem caindo para 20%, 18%, 13%,
E aqui 16, eu acredito que eles não vão cobrar nada disso na prova, porque eles se contradizeram aqui na publicação em relação ao percentual de oxigênio. Mas o mais importante saber com relação ao gás carbônico, que ele satura o ambiente ali com o gás carbônico e, consequência direta disso, reduz o percentual de oxigênio. Se eu reduzo o oxigênio, eu vou comprometer a respiração, eu vou extinguir o incêndio por abafamento, porque eu estou abafando de fato, estou retirando o percentual de CO2 dali, até um percentual abaixo do qual não vai permitir que haja combustão ou chama naquele compartimento. Tá bom? Então, o gás carbônico associar aqui ao abafamento. E complemento no finalzinho aqui, ó, criando ao redor do corpo em chamas uma atmosfera pobre em oxigênio. Beleza? É especialmente indicado para incêndios classe Charlie, por ser um mau condutor de eletricidade. Isso é uma característica, uma peculiaridade aí do CO2. Ele é um gás inerte, por quê? Porque ele não alimenta a combustão. E ele também tem essa característica de ser um mau condutor de eletricidade. Então, se a gente comparar, né, com o agente extintor que a gente usou antes aí, o vapor, ele associou o vapor à classe Bravo. Aqui, o CO2 está associando o CO2 à classe Charlie. O CO2 é amplamente utilizado em extintores portáteis, sendo empregado em incêndios das classes Bravo e Charlie. Então, ele estende um pouco mais o conceito aí do CO2 com relação ao uso do CO2 no tocante aí extintores portáteis. A gente vê aqui no parágrafo acima aqui, diz que é especialmente indicado para incêndio classe Charlie, mas isso numa visão mais genérica. Isso aí para a gente também não confundir. Mas quando ele especifica ali na questão de extintores portáteis, a publicação já diz para a gente que o CO2 é amplamente utilizado em extintores portáteis. Não vamos perder isso aqui de vista também. E aí ele diz que estende um pouco, não é somente a classe Charlie, ele inclui também a classe Bravo. Tá vendo aqui? Então também pode confundir a gente aí na prova. Beleza? Então, relendo aqui novamente esse parágrafo, o agente extintor CO2 é amplamente utilizado em extintores portáteis, ele especificou aqui, delimitou, certo? Sendo empregado em incêndios das classes Bravo e Charlie. Beleza? Uma visão mais genérica, especialmente indicado para incêndio de classe Charlie, por conta da característica dele, mau condutor de eletricidade. E quando ele especifica um pouco mais, ele entra detalhando aí, fala a respeito dos dois portáteis e aí abre um pouco mais o leque. Não é somente a classe Charlie, é também a classe Bravo. Ainda sobre o CO2 é um agente limpo que pode ser configurado com sistemas de alta ou baixa pressão. Isso aqui eu chamo atenção, vou explicar, mas à frente vem detalhando também, mas eu já vou adiantar aqui. Agente limpo a gente sabe o que é porque não deixa resíduo, certo? Diferente do pó químico, o CO2 a gente considera um agente limpo. Só lembrar que a gente vai disparar o gatilho do extintor, por exemplo, e não vai deixar resíduo num equipamento elétrico ou eletrônico. Depois ele vai se dissipar ali na atmosfera. E diz a configuração aqui, sistema de alta ou baixa pressão. Como eu falei, ele explica um pouco mais à frente, mas eu vou adiantar aqui. Embora possa parecer o contrário, sistema de alta pressão a gente vai sempre associar aqui com extintores portáteis, e o de baixa pressão a gente vai considerar aí grandes áreas. Eu vou explicar mais à frente. Isso aqui é só para a gente dar o primeiro passo e entender um pouco melhor quando vier dizendo mais à frente. Importante a gente saber isso aqui. O CO2 é um agente limpo e ele pode ser configurado. Esqueci de fazer aqui. Pode ser configurado, não é? Vai depender da situação, do arranjo ali. Então, o CO2 é um agente limpo que pode ser configurado com sistemas de alta ou baixa pressão. Beleza? Também pode vir no verdadeiro ou falso isso aqui. E aí vem explicando o que eu falei. O sistema de baixa pressão é recomendado para aplicações onde são necessárias grandes quantidades de CO2. Certo? Grande quantidade de CO2. E eles associa essa configuração de sistema de baixa pressão aonde eu preciso atender uma quantidade de uma demanda maior de CO2. Mas por que isso aqui? Porque se eu tenho uma área maior, eu não preciso comprimir tanto o CO2 ali. Por exemplo, na praça de máquinas, a gente pode considerar aí grande quantidade de CO2. Ele vai estar armazenado ali numa sua ampola de armazenamento ali, mas a pressão que eu vou ter ali não precisa ser tão elevado como, por exemplo,
num sistema de alta pressão. Eu não vou detalhar muito isso aí não, porque também não vem ao caso. Mas para efeito de prova nosso, a gente tem que associar a configuração do agente extintor de CO2 num sistema de baixa pressão é para atender uma demanda grande quantidade de CO2. A gente pode associar como aí, por exemplo, praça de máquinas, beleza? E o contrário, o sistema de alta pressão, eu consegui memorizar mais fácil, porque perigos menores ou espaços limitados. Aqui ele está associando aqui alta pressão, igual eu falei, a extintores portáteis. Ah, mas Gaudencio, por que alta pressão? É só lembrar que o extintor portátil, por exemplo, de CO2, ele armazena ali 850 libras por polegada quadrada. É uma pressão considerada altíssima, certo? Então, esse percentual ali de oxigênio, de CO2, perdão, que está armazenado numa ampola de extintor portátil de CO2, o espaço ali da ampola é bem menor do que uma ampola maior dessas de sistema fixo de CO2. Então, no extintor portátil, ele tem uma pressão elevada, subentende aí o extintor de CO2, e se é um extintor, é só lembrar do conceito de extintor que a gente vai ver no capítulo 4, combater princípios de incêndio, ou seja, perigos menores ou espaços mais limitados. Não sei se eu consegui explicar bem, mas aí no decorrer da leitura a gente vai tentar enfatizar um pouco mais isso aí. O importante é que isso aqui pode vir no verdadeiro ou falso. Se eu não me engano, já foi questão de prova isso aqui. Então a gente tem que sempre associar a configuração do agente extintor CO2, sistema de baixa pressão, sistema de alta pressão. Sistema de baixa pressão vai estar associado a uma demanda maior de CO2, ou seja, grandes quantidades de CO2. Sistema de alta pressão, só lembrar do extintor portátil, está armazenado ali, se é extintor portátil, 850 libras por polegada quadrada, eu vou associar que extintor só vai atender a uma demanda de perigos menores, espaços mais limitados. Tá bom, parceiro? Então vamos que vamos. Cuidados. Pode causar acidente por asfixia quando utilizado em ambientes fechados e sem ventilação. Também cuidado no verdadeiro ou falso aqui. Estamos falando do CO2, certo? Pode causar acidente por asfixia quando utilizado em ambientes fechados e sem ventilação. Então, amarra nessas duas condições aí para poder causar um acidente por asfixia. Por que por asfixia? Lembra que eu falei? A gente satura um compartimento com CO2. O CO2 ele tem a propriedade de expulsar o oxigênio do local. Se eu não tiver oxigênio, vai comprometer minha respiração e, consequentemente, né, eu já vou estar sofrendo aí de asfixia. Pode causar queimaduras na pele e principalmente nos olhos, se dirigido a curta distância sobre o pessoal, devido àquela temperatura bem baixa mesmo quando a gente dispara o gatilho ali. Então, isso aí é alguns inconvenientes, lembra que a gente falou dos efeitos secundários? Todo agente extintor apresenta efeitos secundários, sem exceção. Aqui é um deles já com relação ao CO2. O CO2 temperatura muito baixa, queima na pele e também nos olhos, se dirigido a curta distância sobre o pessoal. Outros cuidados com CO2. A descarga das ampolas de CO2 pode dar origem à formação de cargas de eletricidade estática. Isso aqui é um conceito também que está dentro do capítulo 1 do CBINC. Também não vou entrar em detalhe, é só a gente lembrar que a eletricidade estática está ligada diretamente a extintor portátil aí de CO2 por conta da alta pressão que ele está ali. E o que gera eletricidade estática, só para conhecimento de vocês, é o atrito. Um litro horrível, não esquenta. E dispara o gatilho ali, vai sair uma pressão muito grande e o atrito que vai sair aquilo ali pode gerar essa eletricidade estática. Então a eletricidade estática também é um inconveniente, um efeito secundário que pode ser oriundo aí de um uso do agente extintor de CO2. Não é indicada, portanto, a utilização das ampolas de CO2 para saturação de ambientes onde existam misturas inflamáveis, mas apenas para combate a incêndios já em evolução. É isso a gente lembrar daquela questão aí de um incêndio fora de controle, eu vou precisar fazer uso aí de um sistema fixo de CO2. Aí tem todo o procedimento, não tem ninguém na praça de máquinas, para não correr risco de sofrer asfixia, queimadura, ou até mesmo vir a acontecer alguma explosão ali naquele compartimento. Tá bom? Também nada demais aqui não.
Perdão. Vou pausar aqui para a gente poder falar dos compostos halogenados.